homem que plantava árvores. Distribuição Sinapse. Anos atrás, fiz uma caminhada através de um terreno montanhoso, completamente ignorado por turistas, numa parte desconhecida dos Alpes que penetra a região da Provença. Na época em que parti em expedição para essas terras altas e estéreis, que chegam a atingir 1.300 metros de altitude, elas consistiam de terrenos descampados com vegetação rasteira. Nada crescia lá além da lavanda selvagem. Resolvi cruzar a área em sua largura, prolongando a caminhada. Depois de 3 dias andando, cheguei a um lugar extremamente desolado. Acampei perto das ruínas de uma aldeia abandonada. A água do meu cantil havia acabado no dia anterior e eu precisava enchê-lo novamente. Esse grupo de casas destruídas, semelhante a um ninho de vespas feito em pedaços e abandonado, me fez pensar que algum dia devia ter havido uma fonte ou um poço por ali. Encontrei uma fonte, mas ela estava seca. A meia dúzia de casas sem telhado, castigadas pelo vento e pela chuva, e a pequena capela com a torre do sino derrubada, erguiam-se como as casas e as capelas de aldeias povoadas. Mas toda a vida havia abandonado esse lugar. Era um bonito e ensolarado dia de junho, mas naquelas altitudes descampadas, o vento era insuportavelmente forte. Ele uivava e rugia através das ruínas como um animal incomodado durante a refeição. Tive de desfazer o acampamento e sair de lá. Cinco horas de caminhada depois, eu ainda não havia encontrado água e nem tinha motivo para pensar que encontraria. Por toda a parte, a mesma seca imperava. A mesma grama ressecada crescia. Ao longe, pensei ter avistado uma forma pequena e escura que parecia estar de pé. Achei que fosse um tronco de árvore. Com poucas esperanças, caminhei em direção a ela. Era um pastor. Cerca de 30 ovelhas descansavam perto dele, deitadas no solo quente. Ele me ofereceu água de sua cabaça e um pouco depois levou-me ao seu abrigo de ovelhas numa reentrância do platô. A água que ele carregava era de excelente qualidade e vinha de um profundo poço natural sobre o qual ele havia armado uma roldana bem rudimentar. O homem não falava muito. Os solitários são assim. Mas eu sentia sua segurança e sua confiança. Contudo, isso me pareceu incomum em uma terra tão inóspita. Ele não morava na cabana de pastor, e sim numa casa de pedra. Era fácil ver os concertos que ele havia feito com as próprias mãos para transformar a ruína que tinha encontrado em uma moradia. O telhado era sólido e à prova d'água. O vento batia nas telhas como ondas quebrando na praia. Do lado de dentro, tudo estava bem arrumado. O chão havia sido varrido, sua espingarda estava bem azeitada e uma panela de sopa fervia, pendurada sobre o fogo.
Também notei que ele havia se barbeado naquele mesmo dia, que os botões de seu casaco estavam bem presos e que sua roupa havia sido remendada com tanto cuidado que era quase impossível perceber. Ele dividiu sua sopa comigo. E depois, eu lhe ofereci um pouco do tabaco que trazia numa bolsa, mas ele não fumava. O cachorro, silencioso como seu dono, era amigável sem ser servil. Nós concordamos que eu passaria a noite lá. A aldeia mais próxima ficava a quase 2 dias de caminhada. Eu sabia bem que havia poucas cidadezinhas na região. Eram 4 ou 5 aldeias, distantes umas das outras, espalhadas pelas encostas dessas terras altas, escondidas em bosques de carvalho localizados além de qualquer estrada. Elas eram habitadas por carvoeiros. Em lugares assim, a vida é muito difícil. A tolerância dessas famílias, que são forçadas a morar junto umas das outras, em um clima tão severo no verão quanto no inverno, se esvai com facilidade e a solidão aumenta a sua insatisfação. Sua ambição cega torna-se monstruosa por causa do eterno desejo de escapar de seu destino. Os homens levam seu carvão para a cidade e retornam em seguida. Até as personalidades mais fortes se desesperam nessa sucessão de esperança e decepção. Entre as mulheres reinam a inveja e as disputas. Para tudo há competição, desde quem vende mais carvão até quem pega o melhor lugar na igreja. Suas virtudes estão eternamente em conflito e seus vícios são uns maiores do que os outros, para não falar da briga geral entre vícios e virtudes. E não há trégua. Além disso, o vento, que também não descansa, perturba os nervos. Ocorrem epidemias de suicídio e muitos casos de loucura, quase sempre envolvendo assassinatos. O pastor, que não fumava, pegou uma pequena bolsa e dela tirou uma pilha de bolotas de carvalho que derramou sobre a mesa. Ele começou a examiná-las uma após a outra com grande cuidado, separando as boas das ruins. Enquanto isso, eu fumava meu cachimbo. Perguntei se poderia ajudá-lo. Ele respondeu que aquela tarefa era dele. E realmente, quando vi como ele trabalhava meticulosamente, não insisti. E esse foi o fim da nossa conversa. Quando já tinha separado suficientes bolotas boas, ele as dividiu em grupos de 10, examinando-as mais uma vez, descartando aquelas que eram pequenas demais ou que estavam rachadas. Quando tinha 100 bolotas perfeitas, ele parou e nós fomos dormir. Só de estar perto desse homem, eu me sentia em paz. Na manhã seguinte, pedi permissão para descansar em sua casa por mais um dia. Ele achou o pedido natural, ou talvez eu achasse que nada poderia perturbá-lo. Um dia de descanso não era totalmente necessário para mim, mas eu estava intrigado e queria saber mais sobre ele. Ele tirou seu rebanho do abrigo e o levou para o pasto. Antes de sair, ele molhou dentro de um balde d'água as bolotas de carvalho perfeitas que havia selecionado e contado na noite anterior. Percebi que seu cajado era, na verdade, uma barra de ferro tão grossa quanto um polegar e com mais ou menos 1,5 metros de comprimento. Eu caminhei devagar, como se estivesse descansando, e segui uma rota paralela à dele. Seu pasto ficava no fundo de um vale, no lado direito da colina.
Ele deixou o pequeno rebanho sob a vigilância do cachorro e subiu até onde eu estava. Tive medo de que ele viesse para repreender a minha curiosidade, mas não era esse o caso. Ele veio até mim porque eu estava no meio do seu caminho e me convidou a acompanhá-lo se eu não tivesse nada melhor para fazer. Seu destino era um local 200 metros acima de onde estávamos, no alto do platô. Quando chegamos lá, ele começou a cavucar a terra com a barra de ferro. No buraco que se formava, ele jogava uma bolota e o cobria em seguida. Ele estava plantando carvalhos. Perguntei se aquele terreno pertencia a ele. Ele respondeu que não. E será que sabia a quem pertencia? Não. Ele achava que eram terras públicas, ou que talvez pertencessem a pessoas que não as utilizavam. Ele não estava interessado nos donos da terra. E continuou a plantar suas 100 bolotas com grande cuidado. Após almoçarmos, ele recomeçou a selecionar as bolotas. Acho que fui muito insistente com minhas perguntas, porque ele respondeu todas. Já havia 3 anos que ele plantava bolotas nesse local desolado. Ele tinha plantado cerca de 100.000 telas. Das 100.000 árvores, 20.000 brotaram. Dessas 20.000, ele esperava perder metade para os roedores e outros acidentes naturais que só a providência pode controlar. No final, restaram 10.000 carvalhos que cresceriam nesse local onde antes não havia nada. Naquele momento, comecei a imaginar quantos anos ele teria. Com certeza, seriam mais de 50. 55, ele acabou por me dizer. E seu nome era Elzéar Bouffier. Ele havia sido dono de uma fazenda nas planícies. E essa era a sua vida. Depois de perder seu filho e posteriormente sua mulher, ele se retirou para esse local isolado, onde seu prazer era morar em paz com suas ovelhas e seu cachorro. Ele chegara à conclusão de que aquela parte do campo estava morrendo por falta de árvores. Ele acrescentou que, como não havia nada de urgente para fazer, havia resolvido remediar essa situação. Minha juventude me levou a imaginar o futuro e como ele me afetaria em termos de algum tipo de busca pela felicidade. Eu disse a ele que dali a 30 anos, suas 10.000 árvores estariam magníficas. Ele respondeu simplesmente que se Deus lhe desse uma vida longa, ele plantaria tantas árvores que essas 10.000 pareceriam uma gota no oceano. Ele já estava estudando a reprodução da árvore e da faia e tinha mudas plantadas perto de casa. Ele as havia protegido de suas ovelhas e elas estavam crescendo. Além disso, ele estava considerando plantar bétulas nas terras mais baixas, onde havia uma certa umidade perto da superfície do solo. No dia seguinte, nós nos separamos. 1 ano depois, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial e eu passei 5 anos no exército. Como soldado de infantaria, tive pouco tempo para pensar em árvores. Ao voltar da guerra, eu tinha em minhas mãos uma quantia de dinheiro mínima que havia recebido como soldo no exército e no meu peito uma vontade imensa de respirar ar puro. Eu não tinha nenhum outro plano ao tomar o caminho que levava àquela terra deserta. Pouco havia mudado. Só que depois da aldeia em ruínas, eu vi à distância uma espécie de névoa esverdeada que cobria